Olá! Estamos aqui, ó, na semana 4, né, da matéria de Sociedade e Cultura, e tem uma pergunta aí para a gente responder, né, na nossa atividade da semana 4. Primeira coisa, já vamos começar falando que não vai ter uma resposta pronta aqui, que a pessoa entra só vai passando o vídeo procurando a resposta pronta. Sinto muito lhe informar, tá? Você não vai achar essa resposta pronta nem aqui, nem em lugar nenhum. Você não vai achar compartilhado em grupo de Facebook, em WhatsApp, nada disso. Por quê? Se você não sabe por quê, você não assistiu o vídeo da semana 3, lá já tá falando por que você não vai achar essa resposta pronta. Então, se você não assistiu o vídeo, ó, clica aqui, ó, que vai te direcionar para lá, para você descobrir por que esse povo é tão malvado que não compartilha com você essa resposta, tá? Então, eu tô aqui na semana 4, vou lá no meu exercício para avaliação e vou ver o que ele tá me pedindo. Uma das informações aqui é que a produção da atividade deverá seguir a BNT. Então, mesma regrinha dos outros trabalhos aí, tá? Eu acho que eles já estão fazendo isso já para preparar a gente para quando for fazer o TDC, que às vezes você fala assim, eu fiz uma outra faculdade e nessa outra faculdade eu fiz administração, foi uma faculdade de 4 anos, e a hora que terminou, que foi fazer TCC, a gente percebia que tinha muitos, não era um ou dois, muitos alunos ainda estavam perdidos com relação à norma de ABNT. Tá? Então, a hora que ia fazer um trabalho formal, que era um TCC, ou escrever um artigo, a pessoa queria colocar, sei lá, Comic Sans de fonte, queria fazer tudo em negrito porque achava bonito, queria colocar tópicos coloridos, tá? Então, assim, isso é assustador, um aluno sair de uma universidade sem conhecer norma ABNT, isso aí é o mínimo do mínimo. Tá? Então, eu acredito que no comecinho agora vai ser um pouco difícil para quem não está acostumado com a BNT, mas depois é um negócio fácil, é um negócio que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, tudo na BNT. Comece aí colocando fonte ou 12, fonte Time ou fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas, tá? Que não vai ser difícil, não. Se tiver muita dúvida aí sobre formatação de ABNT, pode pedir aí nos comentários que eu gravo um vídeo só falando de formatação de ABNT. Já tem um vídeo aqui no canal, tá como exercício da semana 3 de física. Lá a gente tá mostrando como é que formata, como é que coloca as fórmulas lá no Word, tá? Então, se você não viu, vou botar aqui, ó, o link do vídeo, dá uma olhadinha lá. Então, qual que é a pergunta, ó? A partir do texto de Luísa Matos, elabore uma comparação entre políticas sociais do Estado capitalista e aquelas promovidas pelo Estado neoliberal, tá? Então, aí, novamente, assim como na semana passada, é uma perguntinha pequena, que parece ser muito simples, mas com uma resposta que vai ser extremamente complexa, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que se você é uma pessoa que já está por dentro dessa parte de política, que gosta de discutir sobre isso, né, que sabe aí o que é o Estado capitalista e o que é o Estado neoliberal, que sabe o que faz parte, quais são as políticas sociais de cada um desses estados, aí sim vai ser fácil. Tá? Caso contrário, só esse texto aqui da Heloísa, que ele está pedindo para poder ler, não vai ser o suficiente. Você vai precisar procurar aí outros conceitos. Você vai procurar saber o que é Estado, tá? Você vai procurar saber o que é Estado capitalista, o que é Estado neoliberal. De uma forma geral, para você conseguir elaborar alguma coisa. Então, a primeira coisa é isso aí. Descobre o que é Estado capitalista, descobre o que é Estado neoliberal. Como é que eu vou saber disso? O tema é complexo, tem várias visões diferentes, tá? Se você não quiser ler, você pode colocar aí no YouTube Estado capitalista, o que é Estado capitalista, quais as políticas sociais do Estado capitalista, tá? E você faz a mesma coisa com o Estado neoliberal. Então, a primeira pergunta que você precisa conseguir responder para fazer um texto bacana são quais são as políticas que foram promovidas no Estado neoliberal. E é por aí que nós vamos começar nosso trabalho.
Bom, onde é que está o texto dessa Heloísa aí, ó? O texto está aqui, ó. Texto base, Estado e políticas públicas sociais. Então, vamos ler esse resuminho que está trazendo aqui para nós, ó. Para melhor compreensão e avaliação das políticas públicas sociais implementadas por um governo, é fundamental a compreensão de Estado e de política social, que sustentam tais ações e programas de intervenção. Visões diferentes de sociedade, de Estado, política, educacional, que geram projetos diferentes. O que a gente está falando aqui então? Ó, vamos partir de um ponto que você consiga aí se achar. Concepção de Estado e de política social. Lá ele não está pedindo uma comparação aí entre política social do neoliberalismo e política social do capitalismo. Então, primeiro vamos entender o que é política social. O que é política social? Política social é a saúde gratuita, que é o nosso SUS, é a educação gratuita, é o direito à habitação, direito a carteira assinada, com direito a férias, né? Então, o direito aí ao trabalho, o direito à moradia, isso aí tudo são políticas públicas sociais que a gente vai ter no Estado capitalista e vai ter no Estado neoliberal, mas nós vamos ter de formas diferentes. Então, primeiro a gente precisa entender aí, depois de entendido o que é política social, a gente precisa saber que existem aí 3 ciclos históricos de Estado. Então, a gente tem o Estado liberal, depois o Estado social, ou Estado de bem-estar social, como é conhecido, e a gente depois vai ter o Estado neoliberal, tá? E o que é esse neoliberal? O neoliberal é quando não tem intervenção do Estado na economia. Então, é isso que é a visão neoliberal. Se você procurar aí em qualquer lugar, canal do YouTube ou texto, você vai ver que toda vez que falam de neoliberalismo, eles vão citar Estado mínimo. Então, o que é esse Estado mínimo? É justamente essa não intervenção do Estado na economia. Tá? Ou seja, é a lei da oferta e da procura que vai regulamentar a economia de um país. Então, vai ser feito o livre comércio e sem a intervenção do Estado, tá? Sem o Estado poder interferir no valor ou de como vai funcionar essa economia. E pensando aí que isso vai garantir crescimento econômico e vai garantir desenvolvimento social desse país. Então, o Estado não interfere na economia. O básico, se você procurar aí o que é a chave do neoliberalismo, vai ser isso. É o Estado mínimo, que é o Estado interferindo aí o mínimo possível. A gente vai achar aí esse Milton Friedman como um dos idealizadores aí do capitalismo, e se a gente procurar as características do neoliberalismo, nós vamos achar aí a retirada do Estado da economia, a abertura da economia, a privatização das estatais, tá? E a desregulamentação da economia. Então, não é mais o governo quem dita as regras, não é ele quem parametriza tudo. Há aí o livre comércio, tá? Então, no começo a gente tinha o Estado liberal, e aí depois da Segunda Guerra Mundial aí na década de 70, vai surgir esse Estado de bem-estar social, que é o Estado também conhecido como Estado Social, ou Estado de bem social. Acho que tem um outro nome também, se não me engano, Estado Welber, não lembro, sei que tem um outro nome aí também que você pode achar. Que vai se preocupar com essas condições dignas de trabalho, tá? Então vai se preocupar aí, eles estão voltando da guerra, né? A pessoa precisa se restabelecer, o país precisa se restabelecer, e aí a gente precisa começar a pensar numa educação de qualidade, numa saúde gratuita, no estabelecimento de um salário mínimo, porque senão paga-se o preço que quer se pagar, né? E seguro-desemprego, direitos aí que vão ser os mínimos necessários, tá? Para essa sociedade.
Só que o que começa a acontecer, né? Os sindicatos e os grupos trabalhistas começaram a exigir muito, começaram a cobrar muito. Não estou falando se está certo ou está errado, não estou dando minha opinião. Estou só falando que esses sindicatos começaram a cobrar muito, e aí começou a ficar talvez desinteressante para as empresas, ou pelo menos preocupante para as empresas. As empresas começaram a se preocupar, poxa, onde é que vai parar isso, né? Eles querem férias, eles querem 13º, eles querem fundo de garantia quando eles saem, eles querem, e aí até onde vai isso, tá? Então, foi daí que surgiu esse neoliberalismo, que foi incentivar esse chamado Estado mínimo. É ele que vai... esse neoliberalismo, quem vai pedir essa não intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque se ela continua intervindo, aonde vamos chegar? Tá? Até que ponto que vai ser possível essa interferência? E acho que para responder essa pergunta, vocês precisam de fazer um comparativo, né, entre o capitalismo e entre esse neoliberal. Então é só a gente pensar, né, que a gente nasce, quando a gente já nasce com direito à saúde gratuita. É de qualidade? Não, não é. Mas a gente já nasce com esse direito de saúde, tá? Então a pessoa nasceu, ela tem direito de nascer no SUS sem você ter que pagar um parto, por exemplo. Ela tem o direito de nascer, de ter esse amparo médico. Quando ela sair, ela vai precisar de cuidados? Ela já nasce com esses direitos, né? E ela vai começar a estudar, ela tem direito à educação gratuita. Depois ela vai ter direito a uma moradia, né? Ela pelo menos não se aplica a todos, mas que ela teria direito. Se a gente for analisar, a gente já nasce com esse direito à moradia, direito à aposentadoria, direito trabalhista, a gente já nasce com esses direitos. Então, essa parte social, uma coisa que é tão natural para nós que a gente não percebe. Tá? É uma coisa que a gente já tem como normal, como natural. Mas se a gente for analisar a visão do capitalismo, é algo antinatural. O capitalismo, ele não tem isso como algo natural. Tá? Aí você fala, poxa, mas se eu tô em um país capitalista, eu tenho esses benefícios? Por que eu tenho, se não é uma visão do capitalismo? Tá? A gente tem que pensar que chegou um ponto... E o capitalismo não concorda com isso, mas ele foi obrigado a ceder. Tá? Por quê? Porque chegou um ponto que as greves e os sindicatos foram tão fortes que não tinha mais o que ser feito, eles não conseguiram mais segurar. E aí eu acredito que por isso que cedeu e tá hoje do jeito que tá. Então, é por isso que às vezes a gente ouve dizer aí uma preocupação dos capitalistas é o PT. Por quê? Do meu ponto de vista, porque ele é um partido que visa muito a utilização dessa prática de política social. E para o capitalismo não é algo interessante, tá? Então, eu não sei se ajudei ou atrapalhei, né? Porque eu fui jogando alguns pontos aí que eu acho que é interessante que você pense para poder fazer essa análise, tá? Então, outra coisa, já me perguntaram por que a Univesp não disponibiliza esse material mais mastigado pra gente, um pouco mais fácil, né? Às vezes eles jogam uns textos lá, um artigo grande pra gente poder ler, e vai e volta, né? Parece que faz poesia no meio do negócio lá, e a gente fica com dificuldade de entender. Mas essa é uma visão de formação dos alunos que a USP tem, né, e que a Univesp aí, por ser praticamente uma extensão da USP, só que à distância, desenvolver essa visão nos alunos é algo extremamente importante, tá? Então, assim, se você lê uma vez, às vezes é muito complicado, porque você sai de uma faculdade, de um ensino fundamental e de um ensino médio que não te ensina a visualizar isso. E aí, quando você chega na faculdade, bum, né? Eles querem que do nada aconteça a mágica, que você passe a ver as coisas. E não é assim que funciona. Mas o que eu aconselho vocês? Leiam o texto, sabe? Não vai somente em resumo, somente em procurar as respostas. Leia o texto, boiei no texto, assista o vídeo, boiei no vídeo. Aí sim eu vou começar a procurar algumas outras informações, algumas informações mais mastigadas aí. Por quê?
com o intuito de entender o que está acontecendo e depois voltar para o texto. Porque aí depois que você já tem uma base aí, ó, por exemplo, do que nós citamos, do que é Estado, do que é esse neoliberal, do que é o Estado capitalista, quais são os principais pontos, aí a gente consegue voltar lá no texto, ler ele de novo e conseguir ler ele com uma outra visão, conseguir ver um outro aspecto desse texto. A gente realmente parece que dá uma clareada, sabe? Então tenta voltar lá, reler esse texto, né? O texto aqui da Heloísa, que é o que ele está pedindo para a gente poder ler. E aí eu acredito que depois de ler esse texto, de já saber dessas outras informações e ler esse texto, você vai conseguir fazer um comparativo aí, que é isso que ele quer. Verifica quais são as políticas públicas do Estado neoliberal, verifica quais são as políticas públicas do Estado capitalista e monta esse comparativo. Eu acredito, o meu aqui deu menos que uma folha, não chegou a dar nenhuma folha inteira, tá? E eu acredito que é o suficiente para poder responder essa pergunta, tá certo? Bom, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida e alguma coisa específica que vocês quiserem perguntar, pode colocar aí nos comentários que eu vou tentar ajudar. Às vezes até eu vejo que alguém pergunta alguma coisa e um outro aluno mesmo vai lá e responde aquela pergunta. E isso aí ajuda muito, porque, né, eu não sou professora, eu tô aqui tentando auxiliar na medida do que eu consigo, mas às vezes até os outros alunos vão auxiliando aí. Eu acho que é um negócio muito legal, que traz um crescimento tanto para quem está tendo a resposta aí do que perguntou, quanto para quem está aí tentando ajudar e respondendo essa pergunta, tá certo? Então, tchau, e a gente volta em breve com a semana... Que semana é essa, meu Deus? 3, 4? Acho que é a 5. A próxima semana, semana 5, a gente volta. Tchau, até mais.